Bem, meus amigos, vamos então retomar, minhas amigas, a nossa aula de sucessões para trabalhar então a situação dos filhos de irmãos bilaterais concorrendo com os filhos de irmãos unilaterais, ou seja, os sobrinhos por parte de irmãos bilaterais e os sobrinhos por parte de irmãos unilaterais. A regra é que os sobrinhos, filhos de irmãos unilaterais, herdam a metade do que herdam os sobrinhos, filhos de irmãos bilaterais. Então, Cairala, temos algum diagrama para por aí? Temos, né? A situação dos bilaterais e dos unilaterais concorrendo, os sobrinhos. Muito bem. O A falece, a sua irmã bilateral B é pré-morta e a sua irmã unilateral C é pré-morta. Nesta hipótese, nós temos 2 sobrinhos, filhos de B, e, portanto, filhos de uma irmã bilateral, D e 2 sobrinhos, filhos de C e filhos de uma irmã unilateral do falecido. Portanto, F e G. Nesta hipótese, nós temos 4 sobrinhos, todos colaterais de terceiro grau. Só que 2 filhos da irmã bilateral e 2 filhos da irmã unilateral. A sobrinha, a gente faz a mesma regra dos irmãos. Quantos sobrinhos bilaterais nós temos? 2. Para cada um deles, eu atribuo 2. E, portanto, na cota dos bilaterais, eu tenho 2 vezes 2, 4. Quantos unilaterais nós temos? 2. Atribuo 1 para cada um deles. 2 vezes 1, 2. Então, na classe dos unilaterais, nós temos 2. 2 com 4, total 6. Ou seja, 1/6 para cada unilateral e 2/6 para cada bilateral. 2 com 2, 4, com 1, 5, com 1, 6. 6/6. A herança está dividida seguindo a regra de 2 cotas para o bilateral e 1 cota para o unilateral. É a mesma conta que fizemos para os irmãos bilaterais e para os irmãos unilaterais, só que aqui são sobrinhos bilaterais e sobrinhos unilaterais. Vamos para o próximo slide. Deixa eu ver se é o que eu quero, senão a gente pula, Cairala. É esse mesmo. É esse mesmo. Eu tenho agora, nesse slide, 2 sobrinhas, E e F, filhas da irmã bilateral pré-morta B, 2 sobrinhos, G e H, filhos da irmã unilateral pré-morta C, e 1 sobrinho I, filho do irmão bilateral pré-morto D. Reparem que a linha dos irmãos são todos pré-mortos. Logo, os únicos herdeiros são os sobrinhos de A, igualmente colaterais de terceiro grau. Então, todos os herdeiros são colaterais de terceiro grau. Muito bem. Como é que eu divido essa herança? E e F são sobrinhas, filhas de uma irmã bilateral. E I é filho de um irmão bilateral. Então, eu vou ter 3 sobrinhos bilaterais, 3 vezes 2, igual a 6. Já G e H são sobrinhos, filhos de uma irmã unilateral. Então, é 2 vezes 1, porque o unilateral tem sempre 1. A herança, então, 2 vezes 1, 2. A herança é dividida em 8 partes. 2/8 para cada bilateral e 1/8 para cada unilateral. 2/8 para cada bilateral
e 1/8 para cada unilateral. 2/8 para o bi e 1/8 para... Vocês sabem qual é o problema de 2/8? Que, para quem sabe matemática básica, 2/8 significa 1/4. Se eu dividir 2 por 1, 2 por 2 dá 1, e 8 por 2 dá 4. Então, uma vez que eu no concurso, exatamente um caso assim, só que não tinha 2/8, tinha 1/4. E lá no curso que eu trabalhava, eles estavam preparando uma impugnação porque não tinha resposta correta. Eu achei melhor não impugnar, porque impugnar um concurso que dizia que o bilateral recebe 1/4 e não 2/8, eu achei que era um pouquinho de ignorância demais. E um professor de processo civil, que eu não vou citar o nome, embarcou nessa. Simão, não tinha resposta. Falei, tinha 1/4. Mas não tinha 2/8. Então, até eu que sou uma anta em 10º grau para fração, sei que 1/4 é igual a 2/8. Basta dividir o nominador da fração, parte de cima, e o denominador da fração, parte de baixo, por 2. Tá certo? Até no meu livro, eu pus aqui a sobrinha E, a sobrinha F e o sobrinho I com 2/8. Se eu pusesse 1/4, iam dizer que eu errei a conta, ia ter que fazer embargos de declaração para explicar. Então, no livro, eu mantive os oitavos. Mas eu até devia fazer um rodapé, né? Não sei se no código escrito eu não fiz. 2/8 corresponde a 1/4. É bom que a gente lembre as pessoas dessa matemática altamente complexa, né? A diferença de 2/8 para 1/4, ela é tecnicamente inexistente. Muito bem, mas tinha um professor que estava já com o recurso pronto. Não tem resposta para o teste. Bom, muito bem. Eu acho que tem. Agora, o Marcelo Cairala vai descer para o nosso próximo slide. Desce mais um pouquinho, cara, só para ver uma coisa depois desse. Tá mal isso, né? Desce mais uns para eu ver uma coisa. Vai descendo. Pode descer mais. É só isso mesmo. Então, volta para aquele slide que nós estávamos lá anteriormente. Isto. Esse slide é o chamado caso do tio sobrinho. Quando eu estava recém-formado, o Código de 16, ele tinha uma regra no artigo 1617, que era a seguinte. Eu vou pôr aqui o que dizia o Código Antigo. O Código Antigo dizia assim: na falta de irmãos, herdarão os filhos destes. É o que dizia o Código 16. Não havendo irmão do morto colateral em segundo grau, herdam os sobrinhos do morto, colaterais em terceiro grau. E daí, a Teresa foi para a lousa e disse assim: se o tio do morto concorrer com o sobrinho do morto, olha o diagrama. Tio do morto, que é irmão do pai do morto, colateral em terceiro grau. Porque há para o seu pai primeiro grau, para o seu avô segundo grau, para o seu tio terceiro grau. Se o tio do morto, colateral em terceiro grau, concorrer com o sobrinho do morto, há para o seu pai primeiro grau, para sua irmã segundo grau, para sua sobrinha terceiro grau. Se o tio do morto concorrer com o sobrinho do morto, apesar de todos serem igualmente colaterais em terceiro grau, o tio do morto é excluído e o sobrinho do morto recolhe toda a herança. Mas eu dizia, Teresa, eu nem postou-se hoje, ao final da aula. Ele diz, além de assim, na falta de irmãos, herdarão os filhos destes. A lei não diz que os irmãos, os sobrinhos do morto, excluem os tios do morto. O código não é claro. Ela dizia, é verdade, Simão, mas é esta orientação desde o direito romano. E eu guardei essa frase. O código atual foi mais claro. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes.
e não os havendo os tios. Ficou mais claro. Desde que você saiba que tio não é o tio do sobrinho. Porque o tio do sobrinho é o irmão do morto. É o tio do morto e não o tio do sobrinho. Eu estava na porta do escritório com o queridíssimo Dr. Walter Franco, meu eterno chefe, que faleceu há 3 anos, infelizmente, um dos grandes juristas que eu conheci na minha vida, comercialista. E ele e o Dr. Severo estavam na porta lá do escritório, onde hoje eu tenho escritório, conversando. E, Simão, que tio que é esse? O tio do morto ou o tio do sobrinho? Então, repare, na falta de irmão do morto, entre parênteses, colateral de segundo grau, herdarão os sobrinhos do morto, colateral de terceiro grau. E não herdará o tio do morto, que é colateral igualmente de terceiro grau. Ou seja, o que faz o 1843? Um colateral de terceiro grau exclui outro colateral de mesmo grau, terceiro grau. O tio do morto é excluído pelo sobrinho do morto. Quando eu escrevi o livro pela primeira vez, que eu fiz a coautoria com o Tartucci, e ele fez família, fez sucessões, depois a gente fez acréscimos, eu segui a leitura da doutrina e eu disse que a regra pela qual o sobrinho do morto exclui o tio do morto é porque normalmente as pessoas, a lei pensa que o sobrinho do morto é mais jovem que o tio do morto, tem uma vida pela frente, e logo para ele o dinheiro e a herança vai ser mais útil. Vários autores escrevem isso. Isso é um erro grosseiro. Como eu fiz, eu posso dizer. É um erro grosseiro. Eu fui tentar descobrir a origem dessa regra lendo um jurista. Qual foi o jurista que eu li, Cairala, do século XIX? Que é o grande jurista de Lisboa. E é nome de restaurante. Coelho da Rocha, né, professor? Até lá você estava com susto. Quando de restaurante, você acertou na hora, né? Não, mas a pergunta assim de supetão, mas só tinha 2 opções. Qual que seria o outro? É que o problema é que o do outro é que eu esqueci o nome. Mas eu ia chutar o Coelho da Rocha. Na dúvida, eu chutaria o Coelho da Rocha. Só tem 2. O Lobão e o Coelho da Rocha. E o... Tem o Borges Carneiro também. Mas o Machado, eu estou lendo agora essa obra, eu vou mostrar para vocês quando eu lendo o Machado. O Miguel do Migalhas publicou esse livrão aqui, que chama Código de Machado de Assis. E eu já estou na página 90. E ele diz que ele resolveu o enigma se a Capitu trai ou não trai o Bentinho. Eu não vou nem dizer a conclusão dele, porque cada um vai ver depois, mas vou dizer que ele não concluiu porcaria nenhuma. Não dá para concluir nada do que ele disse. Aliás, ele citou a mão e a luva, que foi exatamente o que eu li para dizer o contrário do que ele disse. Porque, para mim, não se entende Dom Casmurro sem ler a mão e a luva. A mão e a luva explica Dom Casmurro. A mão e a luva é o antecessor de Dom Casmurro em termos de lógica machadiana. Mas aqui, o Bentinho tem o tio Cosme, que é advogado, o seu livro presta, eu gostei muito, Cícero. Eu não acho que o estilo do Miguel seja um estilo rebuscado, mas eu acho que as informações que ele coletou são muito bonitas, interessantes, bacana. Ou seja, ele tem um bom repertório de Machado no direito, coisa que ninguém faz. Pegar tudo de Machado no direito e colocar no livro só. Então, no mínimo, você vai descobrir coisas interessantíssimas da relação entre Machado e direito. E eu só estou dizendo isso por quê? Porque para entender essa regra na falta de irmãos herdarão os filhos desses, não havendo os tios, eu fui recorrer ao Coelho da Rocha. Que, aliás, quem quiser fazer um pouquinho de história, vai para as Ordenações Filipinas, as comentadas pelo Cândido Mendes, aquele tomo que tem até facsímile pelo Senado, e depois volta para o Coelho da Rocha. E o Machado cita o Lobão e o Coelho da Rocha como obras, mas não é no Dom Casmurro, é no Quincas Borba. É no Quincas Borba. Muito bem. Tem PDF, tem. E quem compra no Sebo hoje, os 2 livros custam R$5, que ninguém compra mais. É livro quase dado no Sebo. O Coelho da Rocha é essencial. Mas o Coelho da Rocha explica que, na verdade, essa regra pela qual o tio
que é colateral de terceiro grau, é excluído pelo sobrinho, que é colateral de terceiro grau, tem uma origem histórica. E eu quero explicar para vocês o seguinte: a origem histórica dessa regra não tem mais aplicação atual, porque o sistema mudou. Nós mantivemos uma tradição histórica, mas a regra do Código Civil não se sustentaria frente a essa tradição, porque a tradição hoje não é observada. Nós optamos por manter uma regra histórica. E qual é a regra de direito romano? Para o direito romano, quando o sobrinho do morto está aqui no terceiro grau, na verdade, o sobrinho do morto é um pseudo terceiro grau. É um falso terceiro grau. Porque, na verdade, ele representa a irmã do morto, ou o irmão do morto. E, portanto, ele é um terceiro grau com qualidades de segundo grau. Logo, o sobrinho do morto, que é um terceiro grau com qualidades de segundo grau, exclui o tio do morto, que é terceiro grau puro. Portanto, na lógica romana, o sobrinho do morto era um herdeiro de segundo grau, porque ocupava o lugar do irmão do morto. E na lógica romana, grau mais próximo exclui grau mais remoto. Por isso que, desde os tempos imemoriais, sobrinho do morto exclui tio do morto. Porque para o direito romano, era como se o sobrinho do morto fosse um segundo grau por representação, excluindo o tio do morto, que é terceiro grau. Mas, Simão, hoje no Brasil isso não se sustenta, não. No Brasil isso não tem aplicação. Tem porque a norma perdeu a base histórica, mas hoje é pura opção do legislador em mantê-la no sistema. Então é assim, não tem a base histórica, mas tem aplicação por conta do direito posto, ainda que dissociado hoje da base romana, pela qual o sobrinho do morto excluiria o tio do morto, que afinal seria um terceiro grau, o tio, e um segundo grau, o sobrinho. Cara, ela pode tirar os diagramas sucessórios e eu acabei toda a sucessão legítima e eu acabei todas as regras de concorrência sucessória. Ou seja, eu fiz concorrência com cônjuge e descendente, cônjuge e ascendente, companheiro e ascendente, companheiro e descendente, e agora as concorrências tio e sobrinho, e expliquei até que o colateral de terceiro grau, sobrinho, exclui o terceiro grau, o tio. Simão, você não falou do de quarto grau. Não. Então agora eu vou falar do colateral de quarto grau. O colateral de quarto grau, que é tio-avô, sobrinho-neto e primo-irmão, tio-avô, sobrinho-neto e primo-irmão, jamais herda por representação. Só herda por direito próprio. Vou repetir. O colateral de quarto grau, que é o tio-avô, o primo-irmão e o sobrinho-neto, jamais herda por representação, somente por direito próprio. Isso quer dizer que se o falecido deixou o irmão, ou o tio, ou o sobrinho, irmão segundo grau, o tio e o sobrinho, terceiro grau. O que acontece nessa hipótese? Ainda que o falecido deixe um tio-avô, ainda que deixe um sobrinho-neto ou primo-irmão, havendo segundo grau ou terceiro grau, o quarto grau nada herda. Portanto, por pura lógica, para o quarto grau herdar, ele tem que estar sozinho, sem nenhum de segundo e nenhum de terceiro. Então, meus amigos, vocês estão no escritório de vocês, ou no caso dos juízes, no fórum, e o estagiário vai preparar uma divisão de herança. Montem a árvore. Vocês têm parentes colaterais de segundo grau? Ou de terceiro? O de quarto nada receberá. Ele não entra na conta. Vocês só darão herança ao parente de quarto grau se não tiver terceiro nem segundo. Tudo bem com essa premissa? Então, reparem o seguinte. Reparem o seguinte, senhores. O falecido só deixa sobrinhos, tudo bem? Colaterais terceiro grau. Mas um sobrinho é falecido e tem um filho. O filho do meu sobrinho é meu sobrinho neto. Esse sobrinho neto nada recebe, porque tem terceiro grau na frente dele. Tá claro isso para vocês? Vocês não podem dar herança para um parente de quarto grau se houver qualquer um de terceiro ou de segundo.
ele simplesmente dança. Portanto, por óbvio, que os colaterais de quarto grau só herdam por direito próprio. Jamais por representação. Isso quer dizer o seguinte: se vocês montarem a árvore e aparecerem só sobrinhos netos, quarto grau, herdam, ou só tio-avô, herda, ou só primo-irmão, herda, ou se tiver os três misturados, tio-avô, primo-irmão e sobrinho-neto, herdam, mas todos por direito próprio, jamais por representação. Então, no quarto grau, eu só terei a destinação da herança se não houver terceiro nem segundo. Jamais apliquem a regra da representação. E outra coisa, se tiver na árvore um sobrinho neto e um tio-avô, ambos de quarto grau, não apliquem a regra do 1843. Porque se é verdade que o sobrinho do morto exclui o tio do morto, é verdade que o sobrinho do morto exclui o tio do morto, não é verdade que o sobrinho neto exclui o tio-avô. O sobrinho neto e o tio-avô dividem a herança. Não há exclusão entre os colaterais de quarto grau. Ou seja, a regra do tio ser excluído pelo sobrinho é exclusiva dos colaterais de terceiro grau. O tio-avô não é excluído pelo sobrinho neto. E pela última vez, não deem herança para colateral de quarto grau, tendo qualquer colateral de segundo ou de terceiro. Deixa eu contar uma coisa para vocês que são juízes, como é difícil, às vezes, você mostrar para o juiz um erro aplicando a teoria correta. O que o juiz fez nesse caso concreto? Eu publiquei até um artigo sobre isso, que foi parado no STJ há muitos anos. O falecido deixou irmãos, sobrinhos e uma sobrinha neta, que evidentemente nada receberia, porque havia irmãos e sobrinhos. O que aconteceu, Fábio e Cícero? O magistrado de primeiro grau contou errado o grau e considerou a sobrinha neta colateral de terceiro grau, junto com os sobrinhos. Ela ganhou uma herança que ela não tinha direito. Mas não porque... E sabe qual é o pior, gente? Que os juízes aplicavam a regra correta, diziam, quando os irmãos do morto concorrem com os sobrinhos do morto, aplica-se a representação. Só que naquele caso aplicava-se para os sobrinhos e não para o sobrinho neto. Pelo erro de contagem, ela recebia uma cota. E era a única briguenta da história. Sério. Era a única que estava em dissonância com a família. E não tinha direito à cota. Foi para o tribunal, aqui de São Paulo. O tribunal manteve a sentença. Perfeita aplicação. Isso é doutrina. Mas a doutrina estava certa se ela fosse sobrinha. A doutrina não tinha erro. O problema é que eles contaram errado o grau dela. E era engraçado que a doutrina era óbvia. Mas era óbvia, mas não para aquele caso. Eles estavam aplicando a doutrina certa para o caso errado. E toda herança era uma casinha de valor muito baixo na cidade de Tietê do interior. E uma baita briga, porque essa sobrinha neta tinha lá 1x avos dessa casinha, que ela não tinha, tecnicamente. Bom, essa questão foi parar no STJ, para discutir se a sobrinha neta tinha ou não tinha direito. Só que daí vocês concordam comigo que, no fundo, é uma questão fática. Saber se ela é sobrinha ou sobrinha neta. O STJ vai dizer assim, não analisamos questões de fato. Está mantida a decisão errada de primeiro grau e errada do TJSP. E daí eu fiz um artigo, eu publiquei na internet, acho que esse artigo sumiu, em que eu falei assim, das decisões surpreendentes do Tribunal de Justiça de São Paulo. E pus assim, é surpreendente um tribunal não saber contar grau. Mas é mais surpreendente o STJ não corrigir um erro de contagem de grau. Eu chamei isso, com propriedade e impropriedade, um erro material. Aplicar a lei certa à situação errada. Sobrinho neto não é sobrinho. E daí vocês não acreditam. O advogado, eu fiz isso por quê? Eram esses advogados que ficavam na porta do meu atual escritório, a turma da terceira idade batendo papo,
e eu ia lá, eles estavam nervosos, eu produzia artigos jurídicos para eles na internet para salvar os casos errados. Eu publiquei aquilo, o advogado foi para Brasília, fez um agravo interno na decisão do ministro. O ministro leu e viu o erro na contagem de graus e voltou atrás da decisão, não só aceitou o recurso especial, como mudou a decisão e excluiu, dizendo isso é um erro de contagem de graus, é um erro de aplicação da norma. Mas assim, você imagine para o advogado chegar no STJ, o tempo que demorou porque alguém, um estagiário, contou errado os graus na relação do sobrinho e sobrinho-neto. E no final, a sobrinha, que eu nunca me esqueci o nome dela, a briguenta, que chamava Luciana, que era sobrinha neta e que não tinha direito a nada, foi excluída depois de uns 3, 4, 5 anos até chegar no STJ. Também não se esqueçam que antes do processo eletrônico, chegar no STJ, voltar no STJ, literalmente viajar o calhamaço de processo. Não era assim do dia para a noite. E por 5 anos, mas o mais incrível, errou o juiz na contagem de graus e errou o tribunal na contagem de graus, aplicando a lei certa, a situação errada. Colateral de 4º grau, só por direito próprio. Mais de uma vez no escritório, eu já tive casos em que sobrinhos netos não se conformam de não herdar quando há sobrinhos do morto. Mas 3º grau exclui 4º grau. 2º grau exclui 4º grau. Se o morto deixou um irmão ou uma irmã, todos os sobrinhos netos estão excluídos, porque o irmão ou irmã é 2º grau e exclui 4º grau. Não há representação na linha colateral, senão em favor dos sobrinhos do morto concorrendo com os irmãos do morto. Colateral de 3º grau concorrendo com colateral de 2º grau. No 4º grau, a lei não concede representação. E, portanto, grau mais próximo exclui grau mais remoto. Então, só para dizer para vocês que não apliquem representação na classe dos colaterais quando surgirem colaterais de 4º grau, porque ela não é cabível. E aí, o artigo 1844 vai tratar de um tema que é ultra chato e que até eu vou aproveitar e ao invés de eu gravar uma aula, acho que eu vou pedir até para alguém de vocês gravarem aula. Vou escolher uma vítima que diz respeito à herança jacente e à herança vacante. Talvez seja o Cícero. Vou pedir para ele gravar uma aula sobre o tema, que o tema é agradabilíssimo. E como ele já acabou a tese de doutorado, está pronta, ele está com pouco assunto para trabalhar academicamente falando. O Fábio está rindo, talvez eu até passe para o Fábio, só porque ele riu. Mas até depois eu vou ponderar se essa risada vale para preparar uma aula. Estou revisando. Está todo mundo revisando. O Marcelão, os contratos milionários. O Marcelinho Cacairala, os contratos bilionários. E o Henrique, que trabalha no meu escritório, os contratos de pobre. Então, nós estamos numa situação que está todo mundo equiparado. Mas, assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não havendo descendentes, não havendo ascendentes, não havendo cônjuge, e agora, nesse artigo, o código foi claro, ou companheiro, não precisa do STF. Aqui está igual. Esse artigo não precisa do STF mexer. Não havendo cônjuge ou companheiro, no fundo, não havendo descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro ou colateral, a herança se devolve ao município ou à União, se houver território. Como território não há mais, não há como a herança ir para a União. Há 2 fases. A jacência, a primeira fase, e a vacância, que é a segunda fase. E aí, na jacência, eu ainda tenho esperança de herdeiros aparecerem. Na vacância, vós que aqui entrais, deixais toda a esperança lá fora, já acabou a esperança e a herança vai ser incorporada ao patrimônio do município. O Cícero vai preparar uma bela aula de 50 minutos sobre jacência e vacância, inclusive com as regras do CPC, que tem regras sobre o tema, e com isso é muito, muito chato, e o Cícero disse para mim, Simão, você nunca me deu a chance de palestrar para os seus alunos, é dele a aula que nós vamos projetar, Cícero, não semana que vem, que eu ainda dou aula ao vivo,
Na primeira semana da minha ausência, vocês terão o prazer do Dr. Cícero Dantas Bisneto, juiz de direito da Bahia, para dar uma belíssima aula sobre jacência e vacância. 2 temas ultra empolgantes, ultra relevantes e ultra apaixonantes. Depois dessa aula, metade dos alunos vai querer fazer TCC em jacência e vacância. São temas bastante divertidos. Por um tempo, viu, senhores e senhoras, houve uma lei. Aliás, você sabe que outro dia, quando dei aula na pós, você lembra disso, Carela, que nós levantamos todas as leis da vacância e da jacência? Se você for bonzinho, passa para o Cícero, que ajuda ele a preparar a aula. Mas houve uma lei no município de São Paulo, que a herança vacante, Cícero, ia para a Universidade de São Paulo. Não ia para o município. Tirava do município e ia para o ente, para a pessoa jurídica da universidade. O que era um grande negócio, porque o procurador da USP cuidava melhor do que o procurador do município. Afinal, para a gente era uma renda substanciosa, né? Mas isso caiu. E eu tenho esse material que o Cairala tem aí, a gente fez toda uma sequência para mostrar o destino da herança jacente e da herança vacante. E só para dizer uma coisa para vocês. Eu disse isso na primeira aula, e eu vou acabar a aula de hoje dizendo o que eu disse na primeira aula. Reparem que a lei não diz que o município é herdeiro. Ele é destinatário na ausência de herdeiros. Já disse isso, e o Código Civil de 16 tinha uma confusão que colocava o município na ordem de vocação hereditária. O Código de 2002 não tem essa confusão teórica. O município não é herdeiro. Ele é destinatário porque eu não tenho herdeiros. Se eu tiver herdeiros, o município nada recebe. Portanto, reparem que a jacência e a vacância decorrem da ausência de herdeiros. Nem a União, que não tem território no Brasil, nem os municípios são herdeiros. Eles são destinatários. Podem ser herdeiros por testamento. Eles serão sucessores por força do testamento. Não herdeiros seguindo a sucessão legítima e a ordem de vocação hereditária. Bom, dito isto, eu acabei a sucessão legítima em todas as suas nuances. E então, o próximo tema que eu vou trabalhar é a sucessão testamentária. Essa aula de jacência e vacância fica não para a semana que vem, mas para outra, quando por 2 semanas as nossas aulas serão gravadas. E daí eu vou aproveitar e vou dividir com os monitores mais alguns temas interessantes. Depois você vê se você quer falar 45 minutos ou 90. Se acha que de 90, você tem 90. Se você acha que 45 bastam para jacência e para vacância, você tem 45. Up to you. Só me comunica depois, tá bom? Muito bem. 10 para as 8 no horário de Brasília. É hora de jantar, porque a mãe do Matheus não deixa de jantar depois das 8, que ela diz que faz mal para a saúde. Ela já está me ligando. Professor Simão, libera o Mateuzinho para ele jantar. E eu não gostaria de criar nenhum embaraço com a família do Matheus e com a senhora, sua mãe, que é uma senhora tão elegante, educada e sofisticada, como eu vejo pelo Instagram. Marcelão, você aproveita e vai jantar agora com a Bruna, que eu sei que também está te esperando com um ovinho mexido e legumes, e o Cairala prossegue em dieta, jejum intermitente, amanhã ele almoça. Isso é para abrir um pouco da vida pessoal das pessoas, para vocês saberem, cada um tem a sua característica. O Tsorna não pode fazer dieta, porque o médico diz que ele está desaparecendo. É um dos poucos casos que está sofrendo efeito da sublimação, do estado sólido para o gasoso. Ele não tem um percentual de gordura. Agora a carne está subindo. Então, Tsorna, por favor, sundae de chocolate e waffle coberto de chantilly. Isso dá um upgrade na sua vida. Tchau, até segunda-feira que vem. Obrigado a todos e todas. Flávia, o diagrama sucessório, o professor Marcelo Cairala vai pôr no Moodle, para que vocês tenham acesso aos diagramas sucessórios. Até lá e tchau, tchau. Um abraço a todos e a todas. Obrigado, gente.